A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos mais um vídeo aí? Então, hoje o assunto vai ser a respeito de duas situações que acontecem quando uma pessoa entrega a vida para o Senhor Jesus, tá? A primeira delas é a seguinte: você vai ter a proteção de Deus, entendeu? Ele vai enviar os anjos do poder para te proteger, qualquer circunstância, qualquer situação. No mundo, a gente sabe que uma certeza que a gente tem nessa vida é a morte, que nós vamos morrer. A não ser que o Senhor Jesus volte enquanto nós estivermos vivos, aí é muito, porque nem todos morreremos, né? Mas a palavra diz que alguns vão ser transformados em corpos glorificados. Mas se o Senhor Jesus não voltar antes, a gente vai morrer. Então essa é uma coisa certa. Então, o que acontece? Enquanto nós estivermos vivos aqui, nós tivermos propósito, você só vai morrer se você entregou a vida para Jesus quando o seu propósito nesse mundo terminar. Nenhuma doença, mesmo que você pegue doença, Deus vai te livrar. Vai te livrar de pessoas que tentam te matar, ou alguma situação assim, né? Deus vai te dar livramento em todas as circunstâncias. Muitos teve livramento e nem perceberam. Eu percebi vários livramentos que Deus me deu, né? Até invisível Deus me fez ficar em algumas situações, né? Eu sei que muita gente pode dar risada, não acreditar, mas é o sobrenatural de Deus, né? A fé diz que qual que é? Fé é a convicção das coisas que se espera e a certeza de coisas que não se vê. Então, né? Então vai acontecer que Deus vai te proteger em todas as circunstâncias. Enquanto seu propósito, se você tiver propósito nesse mundo, Deus vai te guardar, te proteger. E outra, você vai ser abençoado com bênçãos espirituais, com dons espirituais, tá? E vai ser abençoado também com bênçãos terrenas, né? Mas mais espirituais do que as terrenas, tá? Nem todo mundo vai ter ser rico ou prosperidade financeira ou ter casa própria, nem todo mundo vai, alguns vão ter. Deus vai permitir e vai abençoar elas com isso. E a gente tem que se conformar com aquilo que Deus nos dá. A gente não tem que invejar o que os outros dão, porque quando a gente inveja e bota o coração, Deus está vendo que o nosso coração está corrompido. Então aí é que ele não dá mesmo. Então quando no tempo certo, Deus dá a cada um no tempo que ele achar que, porque ele é sábio. Então você tem que confiar em Deus. Se não for para você ter uma coisa, Deus não vai te dar. Não está da vontade dele, você tem que entender isso. Certo? Mas você vai ser abençoado na terra de alguma forma. E vai ser a proteção de Deus e vai ter dons específicos. E vai... O que mais que vai acontecer com você? Você vai ter a salvação eterna, né? E as coisas vão prosperar na sua vida, mesmo diante de lutas, de aflições, de dificuldades, de tribulações. Primeiro vem as tribulações, depois Deus te abençoa. Então, essa daí é uma das coisas que vai acontecer. Você vai ter a bênção, a proteção de Deus, vai ter uma paz que excede o entendimento, mesmo passando por dificuldade, né? Mas tem o outro lado, que a pessoa precisa entender, e mesmo se ela não quer aceitar, então ela deve pensar se deve entregar a vida para Jesus ou não. Porque, para entregar a vida para Jesus, você tem que aceitar os dois lados. Então o outro lado é que vai acontecer com você é que você vai ter que abnegar alguns desejos carnais seus, vai ter que fazer renúncia de algumas coisas que você vivia lá atrás e que hoje você não pode viver como cristão. Outra coisa é que você vai... Deus vai separar você de algumas pessoas, porque Deus quer que você ande no caminho, e se essas pessoas não estiverem no mesmo caminho, Deus tira elas da sua vida, de alguma forma. Afasta de você, alguma coisa assim, e você tem que aceitar isso, né? Porque é a vontade do Senhor para sua vida. Ou então você não anda nos caminhos de Deus, então segue o seu próprio caminho. Outra coisa que vai acontecer é que você vai sofrer perseguições. Mas Deus vai te livrar de todas elas, né? Aí você vai sofrer perseguições, pessoas podem te caluniar, ser injusta com você, do nada, sem motivo aparente, entendeu? Pessoas vão
zombar, escarnecer de você. Jesus passou por tudo isso. Jesus foi chamado de expulsar o demônio pelo príncipe dos demônios, né? Jesus foi chamado, foi zombado, foi escarnecido. Jesus foi cuspido. Jesus foi perseguido. Os apóstolos também de Jesus passaram a mesma situação, tá? E com a gente vai acontecer a mesma coisa, tá? De formas diferentes às vezes, mas vai, né? Entendeu? Às vezes no trabalho, né? Você tem uma luz que brilha, as pessoas não gostam de você por nada. Mesmo você fazendo coisas boas para ela, ela vai ter inveja, vai ter raiva, né? Não vai ir com a sua cara, né? E vai te perseguir, injuriar, vai tentar fazer mal para você, vai te prejudicar de alguma forma. Mas se você está com Deus, pode ficar tranquilo que você tem a proteção do Senhor e Deus te livra de todas as aflições. Jesus não prometeu vida fácil para nenhum dos seguidores dele. Ao contrário, ele falou: no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós somos mais que vencedores já em Cristo. Nós já temos todas, por crer em Deus e no nome do Senhor Jesus, na morte e ressurreição dele, para pagar nossos pecados, nós já temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí, as bênçãos terrenas a gente pede oração. Se for da vontade do Pai, ele vai nos fornecer. Se não for, a gente tem que se contentar com o que a gente tem e tá bom demais. Só o fato de você ter a vida eterna e ter Jesus como seu Salvador, ele é o maior tesouro. Então, é assim que eu penso para minha vida. Então, cada um sabe de si, né? E vai ter essas lutas, né, irmãos? Vai ter tribulação, vai ter... você vai... Primeiro, para Deus te... tem bênçãos que Deus te dá, que são as bênçãos menores, né? Você pede oração e ele te dá. Tem bênção que ele só vai te dar quando você estiver preparado para receber, que são bênçãos grandiosas. Por exemplo, Deus só vai te dar um relacionamento com o cônjuge se você, quando estiver preparado para algum relacionamento. Às vezes você não está preparado. Aí Deus não vai te dar. Você não sabe como lidar com a relação. Então Deus não vai te dar. Ou então Deus está capacitando a outra pessoa para vir para você. Às vezes você já está capacitado, mas a pessoa que Deus está moldando ela não está ainda. Entendeu? E outra, a financeiro também, bênção financeira. Se você não tiver capacitado para saber usar o dinheiro, Deus não vai te dar. Entendeu? Aí ele vai tentar te capacitar. Você vai ter que passar por vários processos de capacitação, de purificação, de santificação, para saber lidar com aquela situação, para Deus poder te abençoar. Entendeu? Então, muitas das bênçãos você só vai receber depois de você ser aprovado. Infelizmente é assim, irmãos. Ou felizmente, né? Então, a gente que é cristão tem que entender isso. E outra coisa que você tem que entender, que até as coisas que parecem difíceis e ruins na sua vida, tudo colabora para o seu bem. Porque Deus transforma o mal em bem na sua vida. Então, às vezes você pensa que aquilo lá é um mal ou é alguma coisa que você fez. Não, é por você ser cristão. E aí você tem que passar pelo processo de amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento vai te capacitar a entender essas coisas, né? Que você, nada vem de mão beijada, que você tem que andar pela honestidade, pela justiça, pela humildade, pelo amor às pessoas, pelas almas e praticando bem. E ser capacitado a lidar com as situações e com pessoas, tendo paciência, a lidar com pessoas diferentes, pessoas que pensam diferente, pessoas com mansidão, né? Você vai ter que lidar com ela com mansidão, com paciência. Vai ter pessoas que vão te confrontar, você vai ter que saber como agir, como ter paciência, entendeu? Então tudo isso daí vai acontecer quando você seguir a Cristo. Vai acontecer muitas coisas agradáveis, mas vai acontecer também coisas que não são tão agradáveis. Mas a gente vai ter que aceitar ambas, né? Jó dizia, né, que quando ele passou por tudo aquilo, e ele não negou o nome do Senhor, não foi contra o nome do Senhor, por causa das coisas que lhe afligiram, Jó disse para a esposa dele, que falou: ó Jó, ao seu estado, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Ele falou: tu não sabe o que diz, mulher, né? Aí ele falou: se nós aceitamos o bem da parte de Deus, não aceitamos porém o mal, não que Deus nos faça mal, mas ele permite que às vezes mal, alguma coisa ruim te aconteça, para te capacitar a suportar, para sua fé ser resiliente, entendeu? Para nada te abalar. Para quando você acontecer coisa, as coisas não te abalar, entendeu?
Isso daí você só entende por fé e por quando você está amadurecido na fé. Quando você já, o Espírito Santo já está te evoluindo. E mesmo que você entenda todas essas coisas, ainda não é o suficiente. Porque a gente não vai saber de todas as coisas aqui, né? E é um processo longo, até a sua morte. Então, sempre você vai ter o que aprender com as pessoas, com você mesmo, com os seus erros, com os seus acertos. E sempre você vai ter que aprender com as pessoas mais velhas, mais novas, com crianças, com idosos, com professor, com gente que faz faculdade, com analfabeto. Eu penso sempre isso para mim. E as pessoas, quando eu falo isso, não entendem. Falam que não tem nada a ver. Eu falei, então tá bom, né? Porque a sabedoria de Deus, e 1 Coríntios diz, sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Mas a sabedoria que vem do Espírito de Deus é pacífica, longânima, é paciente, é moderada, é tratável, é amável. Essa é a sabedoria que vem de Deus, né? Não a sabedoria dos príncipes desse mundo que se aniquilam, né? Você vê aí, eles estudam, têm sabedoria humana, criam um monte de coisa, ganham dinheiro, mas ele mesmo se destrói a eles mesmos e destrói uns aos outros por causa de ganância e de poder. Querer ganância e poder. Então, o príncipe desse mundo se aniquilam. Entendeu? Essa é sabedoria? Vai, Deus, você sabia que Salmos está escrito que Deus zomba deles, que Deus se ri? Porque eles se acham, né? Então, deixa lá eles se achar que são o último biscoito do pacote, mais sábio que todo mundo, que está levando vantagem, deixa lá, né? E diz em Tiago também que a sabedoria do mundo ela é maligna e diabólica, entendeu? Porque ela planeja o mal, entendeu? Mas a sabedoria de Deus não, ela é mansa, tratável, benigna, entendeu? Então é isso aí. Então, isso foi o vídeo que eu vim trazer, um vídeo mais curtinho, né? Para mostrar para vocês as duas situações que acontecem quando você entrega a vida para Jesus. E que a gente tem que ter preparado, né? E que a gente é como soldado nesse mundo de Cristo, né? E inalar virtudes. E fazer as pessoas também aderir virtudes para a vida dela, né? Para Deus se agradar das pessoas, né? Entendeu? E essa é a caminhada, é a jornada. Levar a palavra, né? E outra, alguns vão ser chamados para fazer missões nessa terra aqui, para levar a palavra, ou para ensinar, ou para desmentir os enganos do mundo. E outra coisa que a pessoa também, quando ela se entrega ao Senhor Jesus, conversão significa mudança de direção, tá? Não é você frequentar uma igreja, uma denominação. É a sua vida ser transformada. É como você sofreu uma metanoia, né? A sua vida, a sua mente vai se transformar. Você vai ver a si mesmo de outra forma, vai ver os outros de outra forma, vai ver o mundo de outra forma. Você vai perceber que o mundo que falava as coisas para você como se fosse verdade, que era tudo mentira, tudo enganação, e que a verdade só está na palavra de Deus. Que tudo era uma manipulação. Que nós vivemos num mundo de fantasia, uma Matrix, né? Que o inimigo criou aqui um sistema de mentira e de engano, né? Onde ele usa as armas dele através da manipulação, por meio das mídias, por meio dos religiosos falsos profetas, por meio dos políticos fraudulentos, né? Então, é isso, né? E aí você vai ter que negar a sua própria carne, né? Negar seus desejos para atender necessidade de outras pessoas. Vou supor, você está no dia de lazer e você sabe que o irmão está necessitado e você tem como ir lá ajudar. Aí você vai ter que negar seu prazer e sua diversão para atender o irmão. Isso é negar a si mesmo. Isso é uma das coisas que se nega a si mesmo. Tem várias formas de negar a sua própria vontade, né? Outra é de abrir mão do pecado para fazer a vontade de Deus. Outra abrir mão, tipo, dedicar o seu tempo para oração, para a palavra, ou dedicar o seu tempo para, que nem eu estou fazendo aqui, para orientar a pessoa e desmascarar os enganos. Isso é servir as pessoas. E você pode servir fazendo caridade, você pode servir pregando a palavra, você pode servir desmentindo as mentiras que o mundo conta. Isso é servir as pessoas, entendeu? Aí isso é obra de Deus também.
Então vai acontecer essas duas situações quando você entrega a vida para Jesus, né? Então vocês já estão cientes, né? E só que você vai ganhar a vida eterna, vai ter a proteção de Deus na terra, vai ser abençoado por Deus, né? E fora que você vai ter uma paz interior lá dentro de você mesmo, com o mundo à sua volta esteja caindo, você vai ter uma serenidade, entendeu? Mesmo que você esteja triste por alguma situação que te aflige, você no fundo vai ter uma paz, uma consciência tranquila, uma paz com você mesmo, entendeu? Então esse foi o vídeo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Badale o sininho de todas. Compartilhe os vídeos com outros irmãos. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Bem-vindo aos novos inscritos. E que mais? E deixa o like se gostou e o dislike se não gostou, tá bom, irmãos? Muito obrigado, até o próximo vídeo.